Bom, pessoal, vamos aqui iniciar mais um momento aqui de dicas. Falei aí com os senhores, meus seguidores no YouTube, seguidores do Supremo TV aí. Nós vamos trabalhar um tema hoje que está muito recorrente em provas de Ministério Público, magistratura, concurso de procurador, concurso de uma forma geral. Uma perguntinha que durante muito tempo nunca se ouviu dizer, nunca se ouviu falar, e hoje está aí como se fosse uma coisa comum, uma coisa normal. Venham aqui comigo, direito penal de quarta velocidade. Vocês podem estar pensando, mas quarta velocidade, eu não sei nem a primeira, e estou querendo ser cobrado a quarta. Pois é, o de primeira, segunda e terceira já se cobravam há muito tempo, era mais fácil, e agora eles vieram com o de quarta, que é o top, né? A última coisa a ser cobrada hoje no concurso. Mas para facilitar o estudo aqui dos senhores, eu vou trabalhar do primeiro ao terceiro para a gente ter uma visão global desse direito penal de quarta velocidade. Muito bem, para trabalhar isso daqui, eu pego com os senhores aqui as chamadas velocidades do direito penal. E nós temos um direito penal, claro, de primeira velocidade. O direito penal de primeira velocidade, senhores, vejam só, esse direito penal tradicional, o direito penal clássico, esse direito penal aqui em que nós, para aplicarmos uma pena privativa de liberdade, que é uma pena muito cara, uma pena restritiva de uma liberdade de um agente, essa daqui eu preciso de dar para aquele que eu vou imputar esta pena, garantias processuais. Ou seja, quer colocar um cara preso? Quer colocar ele numa penitenciária? Bacana. Devido processo legal? Contraditório, ampla defesa, ou seja, tem isso tudo? Tem. Então, ok, pode ser aplicada a PPL. Um direito penal mais devagar, um direito penal mais lento, que não vem atropelando garantias. Já o de segunda velocidade, nós temos aqui, que é um direito penal em que o cidadão, e aqui o exemplo clássico que nós vemos aí, é da Lei 9.099 de 95, o direito penal ele vai suprimir, vejam aqui comigo, vai suprimir algumas garantias. Então, aqui há uma supressão de garantias. Opa, mas como aí? Não estou entendendo. Como é que ele é mais rápido, suprime garantias, e a Lei 9.099, que é uma lei aí mais célere, é uma lei aí de pouca aplicação penal? Sim, sabem por quê? Porque aqui eu tenho dois casos. E eu vou citar aqui a transação penal e a suspensão condicional do processo. Transação penal e suspensão condicional do processo. Os senhores já ouviram dizer, já pararam para pensar aí? Eu, no meu caso, sou promotor de justiça criminal aqui em Belo Horizonte. Em alguns casos, nós temos que oferecer a transação penal para o agente. Quando a pena máxima não supera 2 anos, ou quando a pena mínima é igual ou inferior a 1, a gente oferece a suspensão condicional do processo. Não é isso? Pois bem, os senhores já pararam para pensar que nessa transação penal, você vira lá para o coitado do réu e fala assim, aqui, seguinte, chegou para mim um conhecimento aqui, um BO, que você praticou um crime aí qualquer, não sei se é verdade ou não, mas a pena deste crime não supera 2 anos. Então, eu, enquanto promotor, eu tenho que oferecer para você, nessa audiência preliminar, uma possibilidade de acabar com tudo hoje, acabar com o processo, acabar com tudo, desde que você cumpra, olha só, desde que você cumpra uma pena restritiva de direitos. Uma PSC, uma prestação de serviço de comunidade, uma prestação pecuniária.
Aí o réu pensa assim, pô, mas eu não fiz isso. Eu não fiz isso, eu vou ter que cumprir pena? É, se você quiser provar a sua inocência, eu te processo, e aí ao final você pode ser condenado ou absolvido. Mas, vejam, se você quiser aceitar isso hoje, não tem garantia processual nenhuma. É dizer sim, aceito, e eu vou aplicar para você uma pena de prestação de serviço, ou seja, eu estou antecipando uma pena que ao final eu poderia dar para você, ao final seria aplicada essa pena de uma forma ou de outra, mas com uma sentença condenatória, e eu estou antecipando essa pena, sem garantia nenhuma, porque o cara não se defende, o cara não tem aqui o devido processo legal, e muitos falam assim, pô, mas eu vou aceitar um negócio aqui que eu não tenho nada a ver com isso. Alguns advogados, o senhor já deve ter ouvido falar, e, claro, para ganhar tempo, eu falo assim, não, aceita isso daí, encerra isso aí, mata logo, vamos embora. E aí o cara, pô, mas eu não fiz, doutor. É melhor você aceitar, processo, demora, tal. Ou seja, o cara está aceitando sem ter nenhuma garantia processual. Bacana? Aí vem o de terceira velocidade. Vejam só, estou só aumentando as velocidades. Aí vem o de terceira velocidade. O de terceira velocidade, gente, é o chamado direito penal do inimigo. Direito penal do inimigo, ele conjuga, vejam, a primeira velocidade, mas no que tange a coisa ruim dela, que é a pena privativa de liberdade. Só que ele, em vez de dar garantias processuais, o que ele faz? Ele pega o elemento da segunda velocidade, que é o quê? Supressão de garantias. Então, olha só, meus amigos aqui, como é que eu vou suprimir garantia e vou dar para ele pena privativa de liberdade? Nesse direito penal do inimigo é assim que é feito. No direito penal do inimigo, nós temos uns casos em que o cara é nosso inimigo. Eu vou eleger o terrorista. Nos Estados Unidos elegeram. O terrorista não vale nada, tem que acabar com eles. Então, eu vou violar o sigilo bancário dele, eu vou violar aqui a interceptação telefônica sem garantia nenhuma, eu vou fazer tudo contra esse cara, porque eu tenho que colocar esse cara onde? Em Guantánamo, não é? Lá naquela base, eu tenho que colocar ele lá, cumprir pena. Pena privativa de liberdade, sem nenhum tipo de garantia. Aqui é um direito penal máximo, um direito penal que não atende nenhuma garantia, mas quer prender o cara a qualquer custo. E a pergunta, no Brasil tem isso? Falei dos Estados Unidos, mas no Brasil tem? Tem. Exemplo, o nosso chamado RDD. Regime disciplinar diferenciado. O RDD é um caso clássico em que só de você ter indícios, vejam só, indícios de que aquele agente integre uma organização criminosa, ele é jogado no RDD. Pô, mas calma aí, não posso provar o contrário? Você vai ser colocado no RDD, um regime muito pior de cumprimento de pena, em que há várias restrições de direitos, porque você aparentemente integra um comando vermelho, um PCC. Mas eu quero provar. Não tem jeito. RDD em você. O Brasil tem sim um resquício de direito penal do inimigo. É que esse direito penal do inimigo, e aqui é chamado de direito penal de terceira velocidade. Vejam só, terceira velocidade ou inimigo trabalham a mesma coisa. O problema aqui é que o direito penal de terceira velocidade, essa ideia de velocidades, quem trabalhou, é o que eu estou trabalhando aqui, foi um doutrinador chamado Silva Sanches. Silva Sanches trabalhou essa ideia aqui de direito penal em velocidades. E o de terceira velocidade ele cunhou com essa ideia de aplicar PPL e suprimir garantias. Mas nós ouvimos já falar
a mesma coisa como direito penal do inimigo, que é uma expressão que certamente, essa daqui, direito penal do inimigo, os senhores já ouviram com um doutrinador chamado Günther Jacobs. O Jacobs trabalhou aqui a ideia que eu acabei de falar de direito penal do inimigo, que é o mesmo posicionamento do Silva Sanches, um usa como direito penal de terceira velocidade e o outro como direito penal do inimigo. Muito bem, para fechar, quarta velocidade, que é o tema de hoje, o tema atual, mas para chegar lá eu tinha que trabalhar isso daqui. Quarta velocidade. O Brasil, para começar, aceita. Isso aqui, gente, é a velocidade máxima, né? Isso daqui é um direito penal que eu vou arrebentar com o réu. E o Brasil, não é possível. Ele é signatário disso? Sim. O Brasil é signatário do direito penal de quarta velocidade. Está onde isso? Artigo 5º, parágrafo 4º da Constituição Federal. O artigo 5º, parágrafo 4º da Constituição Federal, ele diz lá que o Brasil se submete à jurisdição do TPI, Tribunal Penal Internacional. Mas e daí? TPI. E daí? E daí, senhores, que o chamado direito penal de quarta velocidade foi uma digressão, um desenvolvimento dessa tese aqui do Sanches, que alguns doutrinadores começaram a fazer, dissertações, teses, e aí surgiu a tal quarta velocidade. Eles falam o seguinte: contra crimes chamados de lesa humanidade, crimes de lesa humanidade, eu não posso ter dó do réu. Eu não posso ter dó desse autor. São aqueles crimes de genocídio, de homicídio em massa, em que quem pratica eles são chefes de Estado. Contra esses caras, senhores, eu posso tudo. Contra esses caras, diz o Tribunal Penal Internacional, a velocidade é máxima, o julgamento é célere, o julgamento tem que ser efetivo, tem que dar demonstração ao mundo que nós não permitimos Saddams mais, não permitimos mais o Gaddafi. Essas pessoas aí todas foram exemplos para o mundo de que, se fizerem isso, o TPI aqui vai dar a pena grave, em que pese, claro, o Saddam, os Estados Unidos é que fizeram lá o julgamento dele, enfim. Mas eu estou demonstrando a possibilidade do TPI também julgar como um crime gravíssimo, de lesa humanidade. E por que eu falo quarta velocidade? Porque esse direito penal aqui, ele tem, de quarta velocidade, as penas são imprescritíveis. Tudo aqui prescreve. Primeira, segunda, terceira. Aqui é tão máximo, tão rápido, imprescritível. Penas perpétuas. Que? Penas perpétuas. Não, mas nem num caso gravíssimo aqui eu posso aplicar, que é o direito penal do inimigo? Pois é, aqui é a pena perpétua. Celeridade máxima. Quem julga, quem acusa, quem defende são as pessoas que estão lá no TPI. É um tribunal, guarda essa expressão, é um tribunal que, para as pessoas que defendem que o quarta velocidade do direito penal existe, é um tribunal de exceção. O TPI é um tribunal de exceção, um tribunal formatado para julgar certos crimes considerados gravíssimos, de lesa humanidade, como de genocídio. E aí eu tenho aqui uma gravidade tremenda. Como eu tinha lá no Tribunal de Nuremberg, um tribunal de exceção, nós estamos reconstruindo essa ideia de tribunal penal de exceção, Tribunal de Nuremberg, na figura do TPI. E o Brasil, se te perguntaram no concurso, adotou expressamente na Constituição, com essa digressão que eu fiz de direito penal de quarta velocidade.
Tranquilo então, senhores? Tribunal Penal Internacional, crimes de lesa humanidade, autores, chefes de Estado, um direito penal de velocidade absurda, máxima. Quarta velocidade, mais máxima ainda do que o de terceira velocidade. Sem errar os concursos, fé em Deus, estamos juntos aí. Qualquer coisa, manda e-mail. Grande abraço.